E celulose e agora também petróleo. Agora também petróleo e gás. E os países que mais compram é Estados Unidos? No caso do petróleo, no primeiro trimestre foram os Estados Unidos e o Canadá. Agora, e a União Europeia começa a apontar em mês de abril. E em geral, Estados Unidos, China, vai muito produto daqui para a China? China já está em terceira posição e a comunidade europeia como um todo ocupa uma posição de destaque também, a partir do porto de Roterdã, na Holanda. Bom, quando a gente vê esses números positivos, principalmente da indústria, a gente pensa logo na criação de empregos, né? Nesse panorama aí do primeiro trimestre, houve um crescimento na geração de empregos aqui no estado? Houve um crescimento nos empregos formais e também nos empregos na indústria. Os empregos formais cresceram aproximadamente 2%. Na indústria, esse crescimento foi mais robusto, cresceu cerca de 5%, e são números mais altos do que na média brasileira. Mais do que na média brasileira. Mais do que na média brasileira. E o comércio? Como é que ficou o comércio aqui no estado? A gente já falou da indústria, geração de empregos. O comércio também teve uma performance bastante boa, quer dizer, em termos gerais cresceu por cerca de 5%, mas quando a gente adiciona veículos e materiais de construção, nós tivemos um crescimento de 10% só no primeiro trimestre. Isso é um dado extremamente relevante. 10%? 10%. Isso está na esteira da recuperação não só da renda, do emprego, mas também do crédito e de uma queda muito importante na inadimplência das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas aqui no estado. Eu só quero registrar esses dados, então, porque realmente isso é importante. No comércio, o crescimento de 10%. Na indústria também a gente cresceu mais do que a média do país. Isso. Já estamos exportando petróleo também, principalmente para os Estados Unidos. A senhora falou rapidamente da renda, quer dizer, há mais previsão de geração de emprego. E a renda do trabalhador capixaba cresceu? A renda do trabalhador, né, a gente consegue só medir parcialmente, porque as pesquisas ainda não são muito completas nessa área, mas todos os indícios de que a renda cresceu. E acho que o dado assim, mais relevante é que a indústria capixaba, além de melhorar a ocupação da sua capacidade instalada, começa a ampliar a capacidade de produzir a partir principalmente do setor de petróleo e gás. Nós tivemos um aumento de 100% da produção no primeiro trimestre, aqui no estado. Então as estimativas são muito boas. Agora eu queria um comentário da senhora sobre a economia nacional, né? O PIB comparado com o primeiro trimestre do ano passado teve esse crescimento aí, 2,7%. Já se fala no crescimento do país, do PIB do país, de 6% ao final do ano. Isso tem algum risco para a gente também? Quer dizer, já pode se prever inflação? Será que isso vai ser tão bom assim como a gente está vendo? Com certeza você crescer muito é um dado positivo. Mas o problema é quando esse crescimento é muito acelerado, ele pode gerar inflação, isso já está se observando no Brasil, tanto que o Banco Central já começou a reagir, levando as taxas de juros básicas da economia, os juros privados já subiram, e a gente tem que observar essa intensidade de crescimento porque ela pode ser autocontida, tanto pelo processo inflacionário, quanto pelo que está acontecendo na Europa em termos de uma nova rodada aí de eventos associados à crise financeira internacional ainda de 2007 e 2008. E voltando aqui para o Espírito Santo, quando há uma crise internacional, a gente sofre muito também aqui, né? Quando a crise passa, a gente se recupera bem, mas quando a crise acontece lá fora, a gente também sofre aqui. Na verdade, esses números muito robustos para o Estado revelam que o Estado está se recuperando de uma queda também que foi muito importante no período da crise. Mas com efeito, nossa economia agora já voltou ao patamar de antes da crise e cresce de forma bastante acelerada. Ana Paula, para a gente encerrar, você vê algum desafio? Quer dizer, o que precisa ser feito para que esse crescimento continue sendo robusto aqui no estado, com geração de emprego, aumento da renda do trabalhador? São os mesmos desafios que a gente verifica no cenário nacional, é aumentar a escolarização da população trabalhadora e investir pesado em infraestrutura para que a gente possa sustentar esses investimentos, sustentar esse crescimento sem inflação e com qualidade de vida para as pessoas que aqui moram. Né? Ok, muito obrigado. Então, a senhora Ana Paula Vescovi, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, dizendo aqui para a gente que os números do Espírito Santo são ainda melhores do que os números da economia brasileira que foram apresentados ontem pelo IBGE. Tivemos crescimento na renda, crescimento na geração de empregos e a indústria quase voltando à sua plena atividade para atender a demanda do mercado externo. Muito obrigado, viu, pela participação no Bom Dia. Obrigada pelo convite. Depois dos comerciais...